Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a segunda aula do vídeo de Teoria da Contabilidade. Quem não é inscrito aí no meu canal, inscreva-se. E se gostou do vídeo, pode curtir. Vamos começar. Aula 2. Escrituração contábil. Escrituração é o registro cronológico e específico da natureza de todos os fatos que ocorrem na empresa. Uma empresa sem contabilidade é uma entidade sem memória, sem identidade, sem as mínimas condições de sobreviver ou de planejar seu crescimento. Qualquer tipo de empresa, independentemente de seu porte ou natureza jurídica, necessita manter escrituração contábil completa para controlar o seu patrimônio e gerenciar adequadamente os seus negócios, com exceção do pequeno empresário, na forma definida do Estatuto de Microempresa da Empresa de Pequeno Porte. A ITG 2001 R1, que se trata da escrituração contábil de critérios e procedimentos a serem adotados quando a elaboração da escrituração contábil, da guarda da manutenção no documento de arquivos contábeis e da responsabilidade profissional contábil, e deve ser adotada por todas as entidades independentes de sua natureza jurídica ou do seu porte, sem prejuízo de outras normas eventualmente aplicáveis. Então aqui cada empresa necessita de uma contabilidade, pois sem a contabilidade não há uma elaboração direta, não há um controle do seu patrimônio. O seu ganho vai todo por água abaixo, você só vai perder. Em vez da sua empresa crescer, sua empresa vai abaixar. Microempresa não necessita de contabilidade em alguns casos, mas em outros casos, se essa microempresa estiver ganhando muito em um determinado período, ela vai sim precisar de um contador. Quem pode realizar a escrituração contábil? A escrituração contábil, emissão de relatórios, peças, análises demonstrativos e demonstrações contábeis são, por óbvio, atividades privativas de profissional de contabilidade, regularmente inscrito no Conselho da Classe, tanto por força desta norma quanto por força da lei. A qualquer um que pratique esses atos e não sendo profissional contábil ou sem sua supervisão, comete crime de exercício legal da profissão. Ou seja, a escrituração contábil social pode ser feita por um contador que esteja de acordo que esteja cadastrado no CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Caso essa pessoa que tenha feito a escrituração não seja cadastrado no CRC, nem seja contador, há um crime muito grave que essa pessoa comete quanto à lei do Brasil. Então, a multa para quem comete esse crime é muito grande mesmo. O que diz a norma contábil? Segundo a norma, a escrituração contábil precisa atender basicamente a seguintes requisitos: ser escrita em idioma nacional, ou seja, se a contabilidade for aqui do Brasil, tem que ser escrita em norma nacional do Brasil. Se for dos Estados Unidos, tem que ser escrito nas normas dos Estados Unidos. Expressar valores em moedas correntes do país, ou seja, do Brasil, a moeda que corresponde ao Brasil é o real. Respeitar a ordem cronológica dos fatos contábeis. Registrar, possuir base contábeis dos fatos registrados, possui base documental que fundamente lançamentos, origem interna ou externa, ou na sua falta elementos que comprovem a ocorrência do fato registrado, é vedado que possua rasuras, emendas, espaços em brancos ou outros artifícios que possibilitam eventual fraude e registros, deve obedecer à forma do lançamento contábil. Então, o lançamento contábil não deve ter rasura, não deve ter rabiscos, nada disso, porque para que há um entendimento melhor, não deve ter esses negócios. As formalidades. A escrituração contábil tem como características
Registrar em livros ou registros auxiliares, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificações do patrimônio em um determinado período em virtude da atividade econômica ou social que a empresa exerce no contexto econômico de forma administrativa, ou seja, controlar o patrimônio das entidades e prestar as informações, e econômica, que é apurar o lucro ou prejuízo em um determinado período. Com a Lei 11.638 do 7 foi criada a possibilidade de segregar a escrituração mercantil da escrituração tributária. Quanto à forma do lançamento contábil, esse precisa atender os seguintes critérios: número de identificação do lançamento, ou seja, cada lançamento tem que ter um número. Vocês fazem um lançamento e lá coloca o número. Posteriormente a gente vai fazer alguns exercícios e estarei explicando a data do fato contábil, ou seja, a data que foi ocorrido o lançamento. Conta devedora, se pertence a conta devedora, a conta credora. Histórico, que descreva a essência econômica da transação registrada. Ou seja, ali você vai, por exemplo, eu registrei uma moto em tal dia, coloca a data, registra a moto, registra o número da placa e o seu número de quadro. O seu valor contábil, ou seja, o valor que está na contabilidade. No caso do lançamento múltiplo, é preciso ainda que haja a informação referência que permite identificar todos os elementos que integram no mesmo lançamento. No caso de um lançamento contábil ser registrado com erro, para evitar rasuras, emendas e afins, que como visto são vedados pela legislação, a norma contábil prevê um processo técnico pelo qual esse erro deve ser corrigido. Este processo chamamos de retificação de lançamento contábil. As técnicas de retificação são o estorno, processo pelo qual se faz o lançamento inverso, aquele feito de maneira equivocada. A transferência, que consiste na transposição do registro para a conta adequada. E a complementação, que, como o próprio nome adianta, complementa o registro anterior, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado. Seja qual for a técnica adotada, quando a sua atualização, seu histórico deverá identificar o motivo da retificação, as datas efetivadas das ocorrências, a localização do lançamento de origem e o motivo de registro intempestivo. Todos os lançamentos devem ser reunidos e assentados em livros próprios, digitais ou não, cujos principais são o livro diário e o livro razão. Posteriormente estarei mostrando alguns exemplos. Regra geral: os livros em formato físico precisam ser encadernados em folhas numeradas, sequencialmente em ordem crescente, possuir termos de abertura e encerramentos assinados pelos representantes legais da entidade e pelo profissional contábil responsável pela escrituração, e devem ser levados ao registro no órgão do registro público competente. Já no caso dos livros em formato digital, ou seja, os livros lá dos softwares, não se fala em termos de abertura e encerramento ou de folhas numeradas. A assinatura deve ser digital, também pelo representante legal da empresa, ou seja, em forma digital tem que ser pelo representante da empresa e pelo contador responsável pela escrituração. E o registro do público do mesmo só o necessário em caso da lei específica que obrigue. Aqui está um conceito do livro diário. Vamos ver o que é o livro diário. O livro diário é o livro onde são lançados todos os fatos contábeis, transações, operações ou os quaisquer fatos que provoquem variação patrimonial na entidade. E os seus lançamentos devem obedecer à ordem cronológica, serem individualizados, claros. Porra, bicho. A ordem cronológica. Ser individualizado, claros e fazer referência a um documento probatório que o motiva. Aqui está o exemplo do livro Razão Físico. Livro diário físico.
O livro diário poderá ser escriturado por meio digital ou não digital, obedecendo os preceitos citados e ainda adotar o registro, balancetes diários e balanços, para o caso de serem gerados por meio de fichas ou folhas soltas. E para o caso de escrituração digital, embora não haja necessidade da sua impressão ou encadernação, é obrigatório que a entidade guarde seu backup devidamente autenticado. Então, caso perca o livro digital, o livro diário que seja digital tem que fazer um backup, caso precise dele posteriormente. Caso a entidade possua matriz e outras utilidades operacionais como filiais ou agências, a entidade poderá, seu critério, optar por escrituração contábil descentralizada, que deverá permitir a identificação das transações particulares de cada uma das unidades. Entretanto, toda escrituração deverá obedecer ao mesmo grau de detalhamento a integrar um único sistema contábil, inclusive com a consequente eliminação das contas réplicas entre quaisquer das unidades entre si e ou com a matriz quando da elaboração das demonstrações contábeis da entidade. Livro Razão. Não há necessidade do registro do livro Razão, então não há necessidade, não necessita muito. Entretanto, o mesmo deve conter o termo de abertura e encerramento, com assinatura do contabilista e do responsável pela empresa, ou seja, a mesma coisa do livro diário. Os demais livros auxiliares, como os de entrada de mercadorias, livro de apuração do ISS e etc., devem ser registrados de acordo com a legislação da fiscalização do respectivo órgão fazendário ou legal que determine a sua obrigatoriedade. Neste ponto, cumpre destacar que as limitações contábeis devidamente assinadas pelos representantes legais da entidade e pelo profissional contábil devem integrar o livro diário de todas as entidades. Por fim, nem por isso menos importante, cabe alertar que o documento contábil hábil a sustentar o registro contábil é de todo qualquer documento, livro, registro ou papéis de origem interna ou externa que sustente e comprove a ocorrência de um determinado fato contábil e são revestidos de características intrínsecas ou extrínsecas definidas pelas leis, pela técnica ou norma contábil, ou aceitos pelos usos de costumes. Estes documentos podem ser digitais ou físicos. Então, vocês aqui é só um pequeno critério do que estava dizendo anteriormente. Neste último podendo ainda ser digitalizados e arquivados por meio digital, mas que tem feito o valor contábil de ser assinados pelo responsável. Então, ou seja, a mesma coisa do livro diário, só pode ser assinado pelo representante da entidade e o contador. Terminamos esta segunda aula. Se gostou, dá um joinha aí. Se não for inscrito ainda, inscreva-se e até a próxima aula, se Deus quiser.